agradecemos por esta grande oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós. São tantas coisas que temos para agradecer. A boa chuva que o Senhor tem enviado, isto é uma riqueza muito grande, porque o pobre só tem pão na mesa quando o Senhor envia chuva, inverno. Obrigado pela sua bondade. E também muito obrigado por esta grande oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós, poder estar aqui nesta noite, te adorando, te louvando, e também para ouvir a sua santa e preciosa palavra. Te imploramos que o Senhor ajude a cada um de nós, para que isto não esteja só no ouvir, para que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Sempre foi difícil ficar ao lado da verdade. Sempre os seus filhos foram perseguidos por causa da verdade. Encontramos isto desde o princípio, quando Caim matou Abel, porque Abel ficou ao lado da verdade. O compromisso dele era com a verdade. Ajude a cada um de nós para que o nosso compromisso seja com a verdade. Livra-nos de toda a hipocrisia e guia-nos sempre em toda a verdade, Pai. Sem importar as perseguições, o que importa é ser reconhecido pelo Senhor. É claro que a sociedade nunca vai reconhecer o que o Senhor diz em sua santa palavra. As igrejas nunca vão reconhecerem o que o Senhor diz em sua santa palavra. Somente os convertidos. Por isso te imploramos, ajude a cada um de nós. Amém. Perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te imploramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao 3. O apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito Santo, escreveu assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo.
Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra, lida mais uma vez nesta noite. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Boa noite no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Ele possa continuar ajudando e abençoando a cada um de nós. Ele é o nosso ajudador. Amém. Glória a Deus. Digno de toda honra e de toda glória. Olhando as letras sagradas, encontramos o apóstolo Paulo falando sobre o selo divino, o selo de Deus. E nós encontramos que ele estava muito preocupado. Ele era um profeta espiritual, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Ele disse: eu, o prisioneiro do Senhor. E já naquele tempo existia a política religiosa na igreja. E é a política mais infernal que se possa pensar. Porque a política religiosa, ela não junta, ela espalha. Ela coloca dúvida na mente das pessoas. E aonde há dúvida não existe fé. E aonde não existe fé, então não existe vida eterna. É justamente que ele chega a dizer: estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Não era com zelo de religião, nem com zelo humano, mas zelo de Deus. Porque lá no verso 3: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E é justamente isso que tem acontecido em abundância em nossos dias. E continua acontecendo em abundância em nossos dias. Este engano. O povo com facilidade se afastam da simplicidade que há em Cristo. Porque o ser humano vive de aparência. Enquanto que o cristão, o que interessa para o cristão é Jesus Cristo. É o que interessa para o cristão. E quando você está interessado em Cristo, é claro que o Senhor Jesus Cristo, que conhece a mim e a você, aí é claro que Ele deixa a coisa bem clara para mim e para você. Mas se estivermos interessados nele, porque não adianta eu dizer eu amo Jesus sem amar. Com a boca, com os lábios, milhões e milhões amam. Mas amar a Jesus Cristo é se posicionar na palavra. Amém. E se posicionar na palavra é coisa rara. Por isso encontramos aqui o apóstolo se expressando desta maneira, muito preocupado por causa do zelo divino. E você olha ainda neste mesmo capítulo, no verso 28, que ele
Nos versículos anteriores, ele fala sobre as coisas exteriores, as coisas que ele enfrentou, as lutas, as batalhas que todo ser humano enfrenta nesta vida. E após nomeá-los muitas coisas, quero dizer, no verso 28 ele diz: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. As coisas exteriores que ele enfrentou assaltos, enfrentou naufrágios, enfrentou tantas coisas horrorosas que ele enfrentou, mas ele afirmou: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amém. Apesar das lutas que nós enfrentamos todo dia, oprimia ele o cuidado com as igrejas, porque uma alma vale pelo mundo inteiro. Uma alma. Amém. Quantos bilhões de pessoas não existem na terra hoje? E uma alma vale por todas elas. Só o amor de Deus. Porque uma alma foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, Amém. pelo sangue do próprio Deus. Glória. E o apóstolo Paulo, homem espiritual, cheio da revelação, sabendo quanto que o ser humano é capaz de ser maldoso, então é claro que ele se preocupava muito com as igrejas, porque aí está o verdadeiro pastor. Se preocupa. Se tem uma coisa que deixa o pastor triste, é quando alguém abandona a fé, quando alguém vai para o mundo. Isso entristece um verdadeiro pastor, porque assim como o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade para que sejam salvos, o verdadeiro de um verdadeiro pastor é ver todos aqueles que aceitam Jesus Cristo firmes na palavra, Amém. firmes na fé. E quando um verdadeiro pastor vê um pastor desalmado, um falso apóstolo, como disse Paulo, fermentando, é claro que aquilo aflige a alma de um verdadeiro pastor. Porque se você olhar em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 e o versículo 2, nós encontramos que o apóstolo Paulo chegou a afirmar, chegou a dizer para aquela igreja: se vocês não guardarem o evangelho como eu anunciei, não sereis salvos. E aquilo foi para os coríntios, foi para Timóteo, foi para Tito, foi para todas as igrejas daquele dia e para nós que somos cristãos. Amém. Se não guardarmos o evangelho da maneira que o apóstolo Paulo ensinou, não seremos salvos. Porque foi isto que ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Aí você lá em Gálatas encontra que o apóstolo Paulo passou ali na Galácia, pregou o evangelho verdadeiro. E algumas pessoas aceitaram. E na ausência do apóstolo Paulo, alguém começou a apresentar outro evangelho. Assim você vê logo ali ele falando em Gálatas capítulo 1, versículo 6. E alguém estava passando ali e apresentando outro evangelho, agora muito parecido com o do apóstolo Paulo. Porque um evangelho para enganar as pessoas, ele tem que ser parecido com o verdadeiro, muito parecido. É verdade.
tem que ter 99% de verdade para enganar alguém que aceitou o verdadeiro evangelho. E a sedução é tão terrível, a política religiosa é tão maldita, que eles chegam ali, fermentam e faz as pessoas crerem nos argumentos que eles apresentam. Mas o apóstolo Paulo foi muito radical em dizer: se mesmo um de nós, um anjo vindo do céu, prega outro evangelho e vá além do que eu já anunciei, seja anátema. Anátema quer dizer excomungado, maldito. Em outras palavras, se eu mesmo passar por aí, e se eu não pregar o evangelho da maneira que eu já preguei, então vocês não têm que crer mais em mim. Ou então, se um anjo do céu, você sabe que vindo uma cor do céu, o povo nem olha mais na Bíblia. E o nosso dever é olhar o que a Bíblia diz. Não importa se você vê o céu se abrindo e desça um anjo e fale com você assim. Sim, é um anjo, veio do céu, sim. Mas olhe se está de acordo com a Bíblia. Porque o padrão é a Bíblia. O padrão é a Bíblia. Isto é o que a Bíblia diz e é o que o profeta Irmão Branda ensinou em todo o seu ministério, dizendo: o padrão é a Bíblia. Foi tanto que alguém disse assim: irmão Branda, você batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, é porque este anjo que apareceu a você, como você diz, mandou batizar assim? O profeta disse: não. Eu batizo em nome do Senhor Jesus Cristo porque é a Bíblia. Foi assim que os apóstolos batizaram. E se qualquer anjo me aparecesse e falasse a mim alguma coisa que não estivesse de acordo com a Bíblia, eu não creria naquele anjo. Mas ele foi muito aberto em dizer: o que eu batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque isto é a Bíblia. Assim batizou a igreja primitiva, assim batizou os apóstolos, e eles foram guiados pelo Espírito Santo. Amém? Mas ficar com o evangelho, com o que os apóstolos ensinaram, é ser radical. E tem tantas coisas, e você fica observando. Só basta alguém dizer: eu creio no profeta irmão Branda. Pronto, já chamam aquilo de uma igreja da mensagem. Só porque crê no profeta irmão Branda, só porque crê que o irmão Branda é profeta. Irmão, o diabo também crê que o irmão Branda é profeta. É verdade. E o diabo vai salvar por isso? O diabo crê em Deus que estremece. O que é que tem de pessoas que dizem que creem na mensagem? E se vocês tomarem conhecimento do que é que elas falam, você ficaria bem longe de tais pessoas. Enquanto que tem outros que têm um argumento tão bonito que as pessoas correm para cima. Se primeiro consultasse o urim de Deus, não seriam enganadas. É verdade. Mas o problema é que são levados pelo argumento, pela simpatia, pelo ar de riso, pela popularidade. E você só conhece as pessoas convivendo com elas. É verdade. É quando você conhece as pessoas. Não importa o que alguém fale, o que alguém diga. Observe, julgue pela palavra. Como o profeta diz na mensagem O Absoluto, a mensagem O Absoluto, parágrafo 17, e em outras mensagens. Amém? Amém.
Este é o zelo divino. Quando você julga tudo pela palavra. Aleluia. Agora você será mal entendido. Você será ridicularizado. Se o meu Salvador foi, calcule eu e você. Se zombaram do nosso mestre, se ridicularizaram o nosso mestre, calcule a mim e a você. O nosso mestre que nunca teve que pedir desculpa a ninguém. Nunca foi necessário pedir desculpa a ninguém. E nós sempre estamos tendo que pedir desculpa a alguém, porque cometemos falhas. O nosso mestre nunca teve que pedir perdão a ninguém. E nós sempre temos que estar pedindo perdão a alguém, e muito mais a Deus. E todos nós temos que reconstruir o altar. Amém? Amém. Aleluia. Eu vou ler aqui algumas afirmações que o profeta de Deus faz nesta literatura, uma literatura de evangelização intitulada O Mensageiro. O que o profeta diz nessa literatura é o que ele fala na mensagem A História de Minha Vida. Aí você vê como o profeta, você vê como era que ele considerava as coisas. E que nós possamos ler só não por ler. Que nós possamos ouvir não só por ouvir, mas desejando viver aquilo que é correto. Amém. O próprio Deus entra em cena e nos ajuda a caminhar e avançar. Amém. Aleluia. Então aqui nesta literatura, O Mensageiro, da página 12 e mais alguma página, encontramos assim: ao longo de toda a sua vida, o irmão Branham desejou estar no deserto. Era um desejo que estava nele, está no deserto. Você sabe que você tem um desejo, o outro, falando de desejos materiais. Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra coisa, e assim se caminha. Com 18 anos, ele partiu de Indiana para as montanhas escarpadas do oeste. Sua estada no Arizona não durou muito tempo, até ele ser forçado a retornar. Não ficou lá por muito tempo, porque foi forçado a retornar para casa. Um dia, diz o irmão Branham, eu achei ter encontrado uma maneira de me livrar daquele chamado. Que chamado? O chamado de Deus. Aos 7 anos ele vinha trazendo água lá do poço, passando debaixo de uma árvore, o vento soprou na árvore. Não era tempo de redemoinho. E parou assim e uma voz disse: nunca fume, nunca beba, não prostitua o seu corpo, porque quando você tiver maior idade, eu tenho uma obra para você realizar. E ele sempre tentava fugir deste chamado. E ele foi para o deserto, fugindo, tentando fugir dessa chamada. Por isso que o profeta diz: quando você vê alguém querendo ministério, é porque ele não tem. E quem tem está fugindo, não quer, está fugindo. Então, olha, irmão, se quem é chamado para ministrar enfrenta o que enfrenta, calcule quem não é chamado. Eu iria para o oeste trabalhar numa fazenda. Amigo, Deus é tão grande lá quanto é em qualquer lugar. Amém. Que você possa tirar proveito da minha experiência. Quando Ele chamá-lo, responda-lhe. Quando Deus
lhe chamar, responde-lhe. Quando Deus disser, é assim, diga, sim, Senhor, farei. Amém? Numa manhã de setembro do ano de 1927, eu disse para a mamãe que estava indo acampar no moinho do túnel, que fica a cerca de 14 milhas, 22 quilômetros de Jeffersonville, onde morávamos naquela época. Eu já tinha planejado uma viagem ao Arizona com alguns amigos, mas disse à mãe que ia para o moinho do túnel. Aí a mãe não ia chorar tanto, porque só dava 22 quilômetros, qualquer coisa, ele vem aqui me visitar. Mas já estava planejado com os amigos que ia, era para o deserto, para o Arizona. Quando mamãe ouviu falar de mim novamente, eu não estava no moinho do túnel, mas em Phoenix, Arizona, fugindo do Deus de amor. Quando a mãe soube a notícia, eu creio que a mãe deve ter dito, meu filho me enganou. E além disso, ele disse, e fugindo do Deus de amor. Eu estava fugindo de Deus. A vida na fazenda foi muito boa por um tempo, mas logo tornou-se comum. Você sabe que tudo aqui se torna comum. Só tem uma coisa, que se tornar comum para mim ou para você, é porque é sinal que morremos. Deus não pode se tornar comum, nem para mim, nem para você. A Bíblia não pode tornar comum, nem para mim, nem para você, porque é a palavra de Deus. Se tornar comum, é sinal que nós estamos mortos espiritualmente. Mas lá tudo se tornou comum, porque tudo que é material se torna comum. Você está entendendo? Você constrói uma casa do jeito que você quer. Tem condições, coloca a melhor cerâmica. E quando você terminou a casa, construiu e entrou dentro dela, e você, Deus, obrigado, Senhor, por esta boa casa que o Senhor me deu condição para me construir. Desta aqui só sairei para o cemitério. Aí com o tempo, 10 anos depois ou 20 anos depois, você continua ganhando dinheiro, trabalhando e prosperando. Aí daí a pouco, aquela cerâmica de 20 anos atrás já está feia. Você sabe que uma cerâmica que você botou na sua casa 20 anos atrás, hoje ninguém quer mais, nem no mercado tem mais. Não é verdade? Hoje tem outra coisa mais bonita, um tal de um porcelanato, sei lá como é que cerâmica. Cerâmica é para pobre. Aí daí a pouco você arranca aquela cerâmica que foi tão cara para botar uma coisa melhor do dia, porque a cerâmica que para você na construção não era comum, tornou-se comum para você depois. E assim são as outras coisas. Aqui tudo se torna comum. Você está entendendo? Amém. Se você tem dinheiro, não é pecado. Você reforma a casa, é pecado? Não é pecado. Pecado é você comprar fiado e não pagar. Tomar emprestado e não pagar. Aí é pecado, aí é vergonhoso. E muito mais vergonhoso é dizer que é cristão. Compra e não paga, toma emprestado e não paga, e passa cheque sem fundo. Aí é uma desgraça dizer que é cristão e fazer isso. Você está entendendo? Amém? E então, como qualquer... Deixa eu voltar um pouquinho assim. A vida na fazenda foi muito boa por um tempo, mas logo tornou-se comum, como qualquer outro prazer do mundo. Mas permita-me dizer aqui, louvado seja Deus, que a experiência com Jesus fica cada vez mais doce
e nunca se torna comum. Aleluia. Amém? Amém. Jesus dá perfeita paz e conforto sempre. Por Amém. isso, a experiência com Jesus nunca se torna comum. Ele está ali em você e em mim, me avivando você, me consolando você, me alegrando você. Essa nossa experiência com Ele, me fortalecendo você, porque Ele é bom e maravilhoso. A experiência com Ele. Não é eu pensar que sou cristão e você pensar que é cristão, que tem isso não. Muitas vezes eu ouvia o vento soprar pelos altos pinheiros. Parecia que eu podia ouvir sua voz. Parecia que eu podia ouvir a voz de Deus chamando de longe na floresta, dizendo: Adão, onde tu estás? Ele estava lá no deserto fugindo de Deus. Aí os ventos sopravam nos altos pinheiros e ele ouviu o som daquele vento como se fosse Deus dizendo: Adão, onde você estás? William Branham, o que é que você está fazendo aqui? Eu nunca mandei você vir para este lugar. Quando Deus chama, sempre o ser humano age assim. Moisés disse que não sabia falar. Jonas pegou o navio para outro lugar. É verdade. O profeta Jeremias chorou para não ir. O irmão Bruno, ao invés de pregar o evangelho, foi lá para o deserto do Arizona. Mas Deus chamando tem que vir. É verdade. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome, grande Deus. As estrelas pareciam estar tão perto que você poderia apanhá-las com as mãos. Deus parecia estar tão perto. Uma coisa diferente naquela região são as estradas do deserto. Se você sair da estrada, você se perde tão fácil. Lá no deserto é assim. Para você andar no deserto, precisa de um guia. Se você não acompanhar o guia, você se perderá. As estradas no deserto, se você sair da estrada, você se perde tão fácil. Tantas vezes os turistas veem pequenas flores do deserto e saem do caminho para apanhá-las. Eles vagam pelo deserto e ficam perdidos e às vezes morrem de sede. E o guia diz: não saia da estrada. Mas eles vão, os turistas vão andando e aí vê uma flor lá no deserto, flor bonita, aí sai para ir pegar a flor. Se perdem, porque não encontram mais o caminho de volta. A maioria se perdem, morrem de sede e de fome. Assim é quanto ao caminho cristão. Para que eu possa caminhar no caminho cristão, para que você possa caminhar no caminho cristão, nós precisamos de um guia, e este guia é o próprio Senhor Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo. É Ele quem me guia, é Ele quem te guia, e Ele me guiando e guiando você, então não temos como sair deste caminho. E o caminho cristão é como caminhar no deserto. Você não pode sair da estrada. É verdade. E a flor, os turistas veem aquela flor e saem, vão pegar a flor, e ali, geralmente, eles morrem. Dificilmente eles retornam porque não encontram mais o caminho. Você sabe que dificilmente um desviado volta, não é verdade? Porque eles deixam o caminho por causa de algum prazer, por causa de alguma flor que aparece. E aquele prazer traz outro prazer, e a coisa vai se envolvendo e chega uma hora que o ser humano fica tão emaranhado no pecado que não consegue se libertar mais.
Assim é quanto ao caminho cristão. Deus tem um caminho, Ele fala disso em Isaías capítulo 35, é chamado o caminho da santidade, amém? E o nosso profeta o tempo todo pregou sobre as 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. O tempo todo ele apresentou isso. E se hoje está o povo, e hoje tem tanta gente, até mesmo pregadores, dentro da mensagem, mostrando outro caminho, mas só existe um. O profeta Isaías descreveu no seu capítulo 35, é chamado o caminho da santidade. E a santificação vem através do sangue de Jesus Cristo. E para você alcançar isso, precisa estar em Cristo. Porque a própria Bíblia diz que só não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não é para quem está na igreja, porque a igreja existem muitas. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Esta é a palavra. Muitas vezes pequenos prazeres do mundo atraem-o para fora do caminho. Pequenos prazeres mundanos, argumentos, ideias humanas nos tiram do caminho. Mas se eu der ouvido ao guia, se você der ouvido ao guia, você não vai sair do caminho. E você tem que saber que o meu guia, o seu guia, é o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo, nos guiando neste caminho, para que nenhum prazer mundano, para que nenhuma ideia mundana, para que nenhum argumento humano venha nos tirar deste caminho. Aleluia. Muitas vezes pequenos prazeres do mundo atraem-o para fora do caminho. Então você perde sua experiência com Deus. No deserto, quando você está perdido lá, por vezes aparece uma miragem. Lá no deserto, quando você está perdido, às vezes aparece uma miragem. Para pessoas que estão morrendo de sede, a miragem é um rio ou um lago. Miragem, para quem está lá no deserto perdido, morrendo de fome e sede, a miragem é um lago ou um rio. Oh, como ele fica feliz. Você já pensou, eu ou você morrendo de sede, de longe avistando um rio, um lago? Oh, como a gente apressa o passo para chegar lá, não é verdade? Oh, irmão, muitas vezes as pessoas correm atrás e caem neles e acabam descobrindo que estão apenas banhando-se em areia quente. Às vezes o diabo lhe mostra algo que ele diz ser prazeroso. O diabo. Por que é que as pessoas saem deste caminho chamado santidade? Porque o diabo apresenta alguma coisa que parece prazeroso, prazerosa. E milhões se envolvem nisso. O diabo apresenta argumentos bonitos. Viu o argumento que o diabo apresentou para Eva? Um argumento tão tremendo que fez Eva virar as costas para o evangelho que o próprio Deus apresentou para ela. Quem evangelizou Adão e Eva foi o próprio Deus. E o argumento de Satanás fez Eva deixar aquilo para trás? Calcule a minha pregação ou a pregação de um outro pastor verdadeiro. Se o argumento de Satanás fez Eva escolher o evangelho que o próprio Deus apresentou para ela, calcule o evangelho apresentado por um pecador redimido.
São coisas que o diabo apresentam para tirar as pessoas do caminho da santidade. Se tivéssemos cuidado e ouvido com atenção o que a palavra diz, já era o suficiente para Deus manter cada um no caminho da santidade. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome, grande Pai. Às vezes o diabo lhe mostra algo que ele diz ser prazeroso. Isso é apenas uma miragem, algo que não é real. Se você der ouvidos a isso, vai acabar amontoando angústia sobre sua cabeça. Não dê atenção ao diabo, caro leitor. Creia em Jesus, que Ele dá água viva para os que têm fome e sede. Amém? Oh, glória a Deus. Por isso Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Oh, aleluia. Amém. Um dia recebi uma carta de casa dizendo-me que um dos meus irmãos estava muito doente. Era Eduardo, o que vinha depois de mim, o segundo filho. Claro que achei que não era grave, de modo que acreditei que ele ficaria bem. Mas uma noite, alguns dias depois, quando estava voltando da cidade, ao passar pelo refeitório da fazenda, vi um papel sobre a mesa. Eu peguei e dizia: Bill, venha ao posto norte. Muito importante. Depois que li o bilhete, um amigo e eu fomos caminhando até o posto. A primeira pessoa que encontrei foi um velho policial do Texas que trabalhava na fazenda. Seu nome era Durf, mas o chamávamos de Pop. Ele estava com uma expressão triste quando disse: Billy, rapaz, tenho más notícias para você. Naquele momento o capataz chegou. Disseram-me que um telefonema tinha acabado de chegar, contando-me da morte do meu irmão. Caro amigo, por um momento não pude me mover. Uma surpresa terrível, né? Você vem e alguém diz: olha, seu irmão morreu, você vai rir? Você vai dar glória a Deus? O profeta disse que ficou parado ali. A notícia triste. Não pude me mover. Era a primeira morte em nossa família. Mas quero dizer que a primeira coisa que pensei foi se ele estava preparado para morrer. A primeira coisa que o irmão Brana pensou quando soube que o irmão dele tinha morrido. A primeira coisa que ele pensou, não pensou, morreu de quê? Estava doente de quê? A primeira coisa que ele pensou foi isso: será que meu irmão estava preparado para morrer? Essa foi a preocupação que veio ao profeta. Porque para nascer, o ser humano se prepara, geralmente se prepara, não é isso? A mulher fica grávida, ela sabe quando é que o filho vai nascer, e então já começa a comprar o que é necessário. Prepara-se para nascer, não é verdade? Prepara-se para nascer, prepara-se para se casar, prepara-se para viajar, tudo se prepara, e para morrer. É onde tem que haver a maior preparação, é para morrer. E é onde há menos preocupação. É onde existe menos preocupação, é para morrer. A ponto de ter pregador que chega a dizer que haverá vida eterna para quem não nascer de novo. Que o próprio Jesus Cristo diz: se não nascer de novo, não verá o reino de Deus.
Por isso aí estava a preocupação. Será que o meu irmão estava preparado para morrer? E outra coisa, e nessa época o profeta nem convertido ainda era. Ele estava fugindo de Deus. Mas quando chegou esta má notícia, ele: será que meu irmão estava preparado para morrer? Está preparado para morrer? Está em Cristo. Amém. Porque a morte, ela não escreve uma carta para você dizendo quando é que ela vem, não. O inimigo é terrível. É por isso que todos os dias nós temos que clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajude. É verdade. Me ajude nesta caminhada. Só Cristo. Cada dia me dê mais prazer em te servir. Porque eu sei, se o Senhor não me guardar, se o Senhor não tivesse me guardado, o diabo já teria me destruído há tempo, assim diz a Bíblia. Ora, Israel, se não fosse o Senhor há tempo, que o diabo já teria nos destruído. É verdade. Por isso nós temos que implorar a Deus: tenha misericórdia de nós, nos ajude, cubra-nos com o teu sangue precioso. Olha para nós através do teu sangue precioso e nos faça amar a sua palavra. Faça com que o nosso maior prazer seja te servir, seja te louvar, seja te amar, viver o que a sua palavra diz. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. E o profeta diz: olha, a primeira, quero dizer que a primeira coisa que pensei foi se ele estava preparado para morrer. Será que meu irmão estava preparado para morrer? Porque nós sabemos que a Bíblia diz que só não há condenação para quem está em Cristo Jesus. É verdade. Romanos 8, versículo 1, e outras escrituras que dizem a mesma coisa em outras palavras. Quando me virei e olhei a pradaria amarela, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Como me lembrei de como tínhamos passado juntos por dificuldades quando éramos meninos e quão difícil tinha sido para nós. Nós íamos para a escola com pouco para comer. Os dedos ficavam fora dos nossos sapatos e tínhamos que usar casacos velhos presos com alfinetes junto ao pescoço porque não estávamos usando camisa. Como me lembrei também que um dia mamãe pôs um pouco de pipoca num pequeno balde para o almoço. Nós não comíamos com o resto das crianças. Não podíamos comprar comida que elas tinham. Sempre subíamos sem ser notados para uma parte separada e comíamos. Lembro-me do dia em que tínhamos pipoca, achamos ser um verdadeiro banquete. Então, para garantir minha parte, eu saí antes do meio-dia e apanhei um bom punhado antes do meu irmão pegar sua parte. Então, lá de pé, olhando para a pradaria ressecada pelo sol, pensei em todas essas coisas e me perguntei se Deus o tinha levado para um lugar melhor. E me perguntei se Deus tinha levado meu irmão para um lugar melhor. Me perguntei: será que ele estava preparado para morrer? A coisa é tremenda, não é? Amém? Então, novamente Deus me chamou, mas como de costume tentei lutar contra isso. Tentei lutar contra o chamado de Deus. Aprontei-me para ir para casa para o funeral, quando o reverendo, ele diz o nome do pastor aqui que pregou no funeral do seu irmão, um nome tão difícil que eu não sei nem ler. Quando o reverendo pregou no funeral do meu irmão, um homem que é como um pai para mim, era aquele
reverendo que pregou no funeral do irmão do profeta, fez seu funeral, ele mencionou que pode haver alguns aqui que não conheçam a Deus. Se assim for, aceitem-o agora. O pregador pregou no funeral e disse: possa ser que exista alguém aqui que ainda não aceitou Deus. Se não aceitou, aceite agora. Chamada de altar. Ai, irmão. O profeta diz: ó, como me agarrei ao meu assento. Deus estava tratando comigo novamente. Quando aquele pregador estava fazendo aquele apelo, era Deus me chamando novamente. Mas eu me agarrei ao meu assento. Deus estava tratando comigo novamente. Caro leitor, quando Deus chamar, responda-lhe. Nunca vou esquecer como meus pais, coitados, choraram após o funeral. Eu queria voltar para o oeste, mas mamãe pediu-me tanto para ficar, que finalmente concordei em ficar se conseguisse achar trabalho. Logo consegui emprego na Companhia de Serviço Público de Indiana. Cerca de 2 anos depois, ao testar medidores na oficina de medidores da empresa de gás de Nova Albany, fui intoxicado pelo gás e por semanas sofri com isso. Fui a todos os médicos que conhecia, não conseguia obter alívio. Eu sofria de acidez no estômago, causado pelos efeitos do gás. Só piorava. Fui levado a especialistas em Louisville, Kentucky. Finalmente disseram que era meu apêndice e disseram que eu tinha que fazer uma operação. Eu não podia acreditar porque nunca tive dor do lado. Os médicos disseram que não podiam fazer mais por mim até que eu fizesse uma operação. Finalmente concordei em fazê-la, mas insisti que usassem anestesia local para que eu pudesse assistir à operação. Não me dei anestesia geral, eu quero local, porque eu quero assistir à operação. Eu queria que alguém ficasse comigo que conhecesse a Deus. Você entendeu? O profeta disse: eu queria que alguém ficasse comigo na hora da cirurgia, alguém que conhecesse a Deus. Ele ainda não tinha se convertido e tinha que fazer essa cirurgia. E ele disse: eu quero que alguém que conhece Deus fique ao meu lado. Ele cria em cura divina. Aleluia. Amém. Ele estava com medo de fazer a cirurgia e morrer na cirurgia. E uma pessoa que cria em Deus, estando ali ao lado dele, iria orar por ele. Amém. E ele não iria morrer. Amém. Você está entendendo? Amém. Oh, irmão, louvado seja Deus. O nome do Senhor é maravilhoso. Eu queria que alguém ficasse comigo que conhecesse a Deus. Eu acreditava em oração, mas não sabia orar. O profeta disse: eu não sabia orar. Acreditava em oração, mas não sabia orar. Você acredita em oração? Amém. Aleluia. Mas eu não sei orar, só é abrir a boca e falar. Deus, eu estou aqui. Tenha misericórdia de mim. Me ajude. Amém. Me guie, Senhor. Tira de mim aquilo que não te agrada. Tira de mim o desânimo. Me dá mais ânimo, mais força, mais coragem. É isto que é orar. Orar é pedir, é agradecer. É verdade. Sim, eu acreditava em oração, mas não sabia orar. Assim, o ministro da primeira igreja batista entrou comigo na sala de cirurgia.
Quando me levaram da mesa para a minha cama, eu me sentia cada vez mais fraco. Meu coração mal estava batendo. Sentia a morte sobre mim. Houve um problema lá, quase que ele morreu. Senti a morte sobre mim. Minha respiração foi ficando mais curta. Eu sabia que tinha chegado ao fim da minha jornada. Ó amigo, espere até chegar ali uma vez. Então você vai pensar num monte de coisas que tem feito. Espere até você chegar à hora da morte. Aí é quando você vai ver tudo que você fez de errado. E ele que estava fugindo da presença de Deus e não estava servindo a Deus, aí não era convertido. Cria em oração, cria em Deus, mas fugindo. Você está entendendo? Amém. Eu sabia que nunca tinha fumado, bebido ou tido quaisquer hábitos imorais. Eu sabia. Mas sabia que não estava preparado para me encontrar com o meu Deus. Amém? Amém. Nunca fumou, nunca bebeu, nunca prostituiu o corpo dele, mas ele sabia que não estava preparado para se encontrar com Deus. Por isso que ele queria alguém que cresce em Deus para estar ao lado dele na hora da cirurgia. Amém. Mesmo vivendo tão bem assim, uma vida limpa, mas ele disse que eu não estava preparado para se encontrar com Deus. Porque o ser humano só está preparado para se encontrar com Deus quando aceita Ele, se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. para o perdão dos pecados, e é cheio do Espírito Santo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crê está condenado. Quem falou isso não foi nenhum apóstolo, foi o Senhor Jesus Cristo. Amém. E quando foi perguntado aos apóstolos: o que devemos fazer para que sejamos assim como vocês? Para que possamos ter esse Espírito Santo que vocês têm? Porque acabamos de ouvir que o pregador disse que esta promessa foi o cumprimento do que o profeta Joel falou no seu capítulo 2. E o que é que nós temos que fazer para receber este mesmo Espírito Santo, para que esta mesma promessa venha sobre nós? Mais de 3.000 almas fizeram esta pergunta a Pedro e aos demais apóstolos. Eles disseram: arrependa-se de seus pecados. Amém. Aleluia. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para ser cheio do Espírito Santo. E o próprio profeta diz que você nunca será convertido enquanto não receber o Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí está o zelo divino, sempre fazendo o povo lembrar o que a palavra diz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, o profeta diz: eu sabia que tinha chegado ao final da minha jornada. Ó amigo, espere até chegar aí uma vez, então você vai pensar um monte de coisas que tem feito. Eu sabia que nunca tinha fumado, bebido, ou tido quaisquer hábitos impuros, mas sabia que não estava preparado para me encontrar com meu Deus. Meu amigo, se você é apenas um membro de igreja frio e formal, você vai saber quando chegar ao fim que não está preparado. Não seja apenas um membro de igreja formal, porque no final da sua jornada
você vai descobrir que não está preparado, e quem não está preparado está perdido. É isto que a Bíblia diz, e é isto que o profeta sempre tem ensinado. Amém. Porque este é o selo divino. Aleluia. Mostrar a verdade e não enganar o povo. Uma alma tem muito valor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, se é só isso que você conhece sobre o meu Deus, ser apenas um membro de igreja, frio e formal, eu lhe peço que agora mesmo fique de joelhos e peça a Jesus para lhe dar aquela experiência do novo nascimento. Porque sem ela ninguém verá o reino de Deus. Como ele disse a Nicodemos em São João capítulo 3, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. E isso pode ser mudado? Não. Isso pode ser mudado? Não, é a palavra de Deus, é imutável. Amém. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ensinou isto, e foi a primeira doutrina que ele ensinou. E o resto é arranjo humano para perverter a mente do povo que se diz cristão. Mas olha, vamos permanecer neste caminho. Como os sinos, como ele disse a Nicodemos em São João capítulo 3, e como os sinos da alegria vão tocar, louvado seja o seu nome. Começou a ficar mais escuro no quarto do hospital, como se fosse num grande bosque. Eu podia ouvir o vento soprando através das folhas no entanto, parecia bem distante na floresta. Provavelmente você já ouviu um vento forte soprando as folhas, chegando cada vez mais perto de você. Pensei, bem, esta é a morte vindo me buscar. Minha alma estava para se encontrar com Deus. Tentei orar, mas não consegui. Quanto mais perto o vento chegava, mais alto ficava. As folhas se agitavam e de repente desmaiei. Parecia então que eu era novamente um menininho descalço de pé naquela passagem sobre a mesma árvore. Ouvi aquela mesma voz que disse: nunca beba ou fume. E as folhas que ouvi eram as mesmas que sopravam naquela árvore aquele dia. Mas desta vez a voz disse: eu o chamei e você se recusou a ir. Desta vez, quando ele estava quase morrendo, a voz falou diferente. Lá quando ele tinha 7 anos, nunca fume, nunca beba, nunca prostitua o seu corpo. Nesta hora, a voz dizia assim: eu. Oh, louvado seja Deus. Vê como foi que a voz falou para ele: eu te chamei. Deixa eu voltar um pouquinho. Mas desta vez a voz disse: eu o chamei e você se recusou a ir. E repetiu pela 3ª vez. 3 vezes a voz falou aquilo. Então eu disse: Senhor, se és tu, deixa-me voltar à terra e pregarei teu evangelho dos telhados das casas e esquina das ruas. Contarei a todos sobre isso. Quando essa visão passou, notei que nunca tinha sentido melhor. Nunca tinha me sentido melhor. Meu cirurgião ainda estava no prédio. Ele veio e olhou para mim e ficou surpreso. O médico olhou como se achasse que eu estaria morto.
Então o médico disse: não sou homem que frequenta igreja, meu trabalho exige muito, mas sei que Deus visitou este rapaz. Porque ele disse isso, eu não sei, ninguém tinha dito nada a respeito. Se eu soubesse então o que sei agora, eu teria me levantado daquela cama, gritado: louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Depois de alguns dias fui autorizado a voltar para casa, mas ainda estava doente e fui forçado a usar óculos por causa de astigmatismo. Minha cabeça tremia quando eu olhava para qualquer coisa por um momento. Comecei a buscar para encontrar Deus. Fui de igreja em igreja tentando encontrar uma onde fizesse um apelo ao altar como nos velhos tempos. A parte triste é que não consegui encontrar nenhuma. Saio de igreja em igreja procurando uma igreja que fizesse uma chamada de altar como nos antigos tempos. Não encontrei uma. Só encontrava a igreja que fazia chamada para ser simplesmente religioso. Não resolve. A chamada tem que ser para ser cristão. Amém. Cristão. Eu dizia que se algum dia fosse um cristão, eu seria um de verdade. Um ministro que me ouviu fazer esse comentário disse: agora, jovem Billy, você está partindo para o fanatismo. Porque o povo é assim. Se você quer ser um cristão de verdade, vão chamar você de fanático. Vão chamar você de legalista. Se você quer ser um cristão de verdade. Agora, se você quer apenas ser religioso, aí você é bem visto, é bem recebido. Desde que você faça o povo rir, desde que você faça o povo gostar de você, que nós temos que fazer o povo amar Jesus. Amém. Porque não importa o quanto que o homem seja bom, ele vai decepcionar você. Jesus nunca decepcionou, nem nunca vai decepcionar. Nós temos que levar o povo a saber que Jesus, sim, é Ele quem é bom. É Ele quem é bom. É Ele, Jesus, não eu, não você. E se você é um verdadeiro cristão, você tem que saber, eu, você, seja quem for, se somos verdadeiros cristãos, vão sempre dizer que somos fanáticos ou legalistas. É verdade. Porque o mundo quer relaxo. O que o mundo quer é que as igrejas abrem a porta para tudo que não presta. E o profeta dizia: um dia, se algum dia fosse um cristão, eu seria um de verdade. Amém. Um ministro me ouviu fazer esse comentário, disse: agora, jovem Billy, você está partindo para o fanatismo. Eu dizia que se algum dia achasse religião, eu queria senti-la quando ela chegasse, exatamente como os discípulos sentiram. Oh, louvado seja o seu nome. Eu achei religião mais tarde e ainda tenho, e com a ajuda de Deus sempre a manterei. Amém? Amém. Uma noite eu fiquei tão faminto por Deus e por uma experiência real que fui para o velho barracão na parte de trás da casa e tentei orar. Eu não sabia como orar. Então apenas comecei a falar com ele, como falaria com qualquer outro. De repente entrou uma luz no barracão e formou uma cruz, e a voz da cruz falou comigo numa língua que eu não conseguia entender. Então foi embora. Fiquei fascinado. Quando voltei a mim, orei: Senhor, se és tu, por favor, vem e fala comigo novamente. Estava lendo minha Bíblia desde que voltei do hospital e tenho lido em 1 João capítulo 4. Amados,
Não creiais em todos os espíritos, mas provai-os se são de Deus. É o que o São João escreve. É verdade. Provai-os se são de Deus. Provai os espíritos se são de Deus. Porque o espírito que é de Deus concorda com toda a palavra. Amém? Glória a Deus. Mas, por não olha mais para o que a Bíblia diz. Só basta alguém chegar e falar bonito, e palmas e glória a Deus, e corre e pula. Vamos olhar se está de acordo com a Bíblia. Se você não tiver muito cuidado, olha, parece estar 99%. Está errado, tem que ser 100%. Amém. Se é de Deus, então é 100%. Aleluia. E esse cuidado com a palavra, que chama-se selo divino, faz com que Deus entre em cena. Amém. Faz com que Deus possa abrir nossos olhos, nossos ouvidos, nosso entendimento, para não sermos enganados. Amém? Eu sabia que um espírito havia operado, aparecido a mim, e como eu orei, apareceu novamente. Então pareceu-me que 1000 libras tinham sido levantadas da minha alma. Eu saltei e corri para casa e parecia que eu estava correndo no ar. Mamãe perguntou: Bill, o que aconteceu com você? Respondi: não sei, mas sem dúvida me sinto bem leve. Não pude ficar mais em casa, tive que sair e correr. Fiquei ciente então que, se Deus quisesse que eu pregasse, Ele me curaria. Assim fui a uma igreja que acreditava em ungir com azeite e fui curado instantaneamente. Amém? Por que foi curado? Porque ele cria. Amém. O profeta disse: se você não crê na cura divina, por que você veio pedir oração? Se você não crê na unção do óleo, para que você então vai pedir para alguém lhe ungir? Vi então que os discípulos tinham algo que a maioria dos ministros não tem hoje. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e assim podiam curar os enfermos e fazer milagres prodigiosos em seu nome. Assim comecei a orar pelo batismo do Espírito Santo e o recebi. Amém. Um dia, cerca de 6 meses depois, Deus me deu o desejo do meu coração. Ele falou comigo numa grande luz, dizendo-me para ir pregar e orar pelos enfermos e Ele os curaria, independentemente da doença que tivessem. Comecei a pregar e fazer o que Ele me disse para fazer. Ó amigo, não posso começar a lhe contar tudo o que aconteceu. Olhos cegos se abriram, o coxo andou, cânceres foram curados, e todos os tipos de milagres foram feitos. Amém? Louvado seja Deus. O que é isto? Zelo divino. Amém. Cuidado para com a palavra de Deus. Aí você vê o quanto que ele se preocupou. Será que o meu irmão estava preparado? Aí você vê porque foi que ele se preocupou na hora da cirurgia e disse: eu quero ao meu lado alguém que crê em Deus, alguém que crê na cura divina, porque ele tinha medo de morrer naquela cirurgia. Ele sabendo que tinha alguém ao lado dele, algum cristão ali que crê na cura divina, iria orar por ele e Deus ia entrar em cena. Amém. Porque ele disse: eu não posso morrer agora, porque eu não estou preparado para se encontrar com o meu Senhor. Mas a hora chegou que ele se preparou. Amém. E tudo deu certo. Aleluia. E não era só o William Branco que tinha que se preparar, não é todo ser humano Amém. tem que se preparar para encontrar com o nosso Deus. Amém. E quem não se preparar, misericórdia, Jesus. Deus, ajude cada um de nós. Que estas poucas palavras possam, Senhor, encontrar lugar no meu coração, no coração do meu irmão, da minha irmã, no coração desta pequena congregação, no coração de todos aqueles que hão de ouvir isto que acabei de apresentar.
É a palavra do Senhor, Pai. Louvado seja Deus. Amém. É o que a Bíblia Sagrada diz. Por isso te imploramos, ser o nosso ajudador, e que a nossa maior alegria, que a nossa maior satisfação, Senhor, seja te servir. Te Amém. pedimos no nome do Senhor, para a honra e glória do seu grande e poderoso nome. Amém. Amém. Quando dá-nos uma boa noite, leva-nos de volta em paz aos nossos lares. Livra-nos dos acidentes, dos cruéis e de tudo que é mal. Qualquer plano que Satanás tenha planejado contra nós, contra os nossos queridos, que tal plano seja desfeito pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos e te suplicamos por todas estas bênçãos. É no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu grande e poderoso nome, Senhor. Amém. Deus vos abençoe. Amém. Deus vos ilumine. Amém. Deus vos dê saúde no nome do Senhor Jesus Cristo.